Olá, bem-vindo ou bem-vinda ao meu curso de Fundamentos de Contabilidade. Essa é a nossa primeira aula. E a minha proposta para você é desmistificar muitos termos da contabilidade. Por isso que eu optei pelo nome Fundamentos de Contabilidade. Eu não recorri à contabilidade geral, à contabilidade introdutória. Eu não chamei esse curso de primeiros passos na contabilidade. Eu preferi esse termo, fundamentos. Por quê? Porque ele tem um significado imenso. Eu quero apresentar para você, nesse primeiro momento, o alicerce da contabilidade, o que está por baixo da sua estrutura. O que segura a contabilidade? Muita gente travou no estudo da contabilidade no Brasil. Tenho conhecimento de várias pessoas que têm hoje extrema dificuldade em entender a mecânica contábil, mas porque muitas vezes não foram iniciados, não foram apresentados, a meu ver, de maneira correta para a contabilidade. Então a experiência foi extremamente negativa. Tão negativa que muita gente deixou de estudar contabilidade, muita gente abandonou alguns concursos públicos que exigem o conhecimento da contabilidade, simplesmente porque tiveram extrema dificuldade em entender os seus fundamentos. Travaram. E a minha proposta, então, destravar, fazer com que você entenda a lógica contábil, apresentar a contabilidade de maneira diferente, mas sem fugir ao rigor de seus conceitos. Então, por isso que eu chamei de Fundamentos de Contabilidade. Esse curso é feito para você, para atender a sua necessidade, qualquer que seja ela. Nessa primeira aula, eu vou apresentar para vocês 5 fundamentos importantíssimos da contabilidade. Primeiro fundamento, o conceito de patrimônio bruto. Segundo fundamento, o conceito de patrimônio líquido. Terceiro fundamento, o conceito de bens. Quarto fundamento, o conceito de direitos. E quinto fundamento, o conceito de obrigações. A partir desses 5 elementos, você já vai ter uma noção clara de como funciona a contabilidade, como é que ela trabalha, como é que ela funciona, como é que ela apresenta para você o mundo empresarial. Por que ela apresenta dessa maneira? Por que ela não poderia apresentar de outra forma? E a partir dessa abordagem, eu espero que você comece a destravar no aprendizado da contabilidade. Enxergar a contabilidade de uma forma diferente. Fácil, de uma maneira fácil. Sem fugir, repito, ao rigor de cada conceito. Então, é um convite que eu te faço para nós, então, iniciarmos essa nossa jornada. Eu vou estar aqui para tirar suas dúvidas e espero, ao longo desse curso, que você se encante com a contabilidade e a enxergue principalmente de forma diferente e, mais importante ainda, que entenda o jogo da contabilidade, a mecânica contábil. Antes de nós falarmos sobre os 5 fundamentos, eu queria fazer um alerta, que é um alerta até certo ponto bobo, mas ele é importante. Para entender contabilidade, é preciso saber calcular, saber as 4 operações. É preciso calcular percentagens. Mas isso é muito fácil. Só que muita gente tem dificuldade nesse fundamento. Então, se você tem dificuldade com números, você tem que fazer um trabalho consigo para então superar essa dificuldade e abrir uma via enorme para que então nós possamos pavimentá-la,
fazendo com que você possa evoluir no aprendizado da contabilidade. Então, saber calcular é o primeiro dos fundamentos. Se você sabe calcular com uma certa precisão, e quando eu falo em saber calcular, eu me refiro à precisão, a não errar ou errar muito pouco, você já tem um primeiro requisito para entender a contabilidade. Aqui está o nosso diferencial. Os livros de contabilidade no Brasil começam a abordar a contabilidade pelo patrimônio empresarial. Só que muita gente não tem conhecimento dos termos próprios da atividade empresarial. Termos como duplicatas, notas promissórias, clientes, comissões, enfim, existem vários termos que o aprendizando ele não tem muito conhecimento, não tem muita intimidade. Então, isso já é um primeiro empecilho no aprendizado da contabilidade. São os termos. Então, começar com patrimônio pessoal, começar com patrimônio empresarial, didaticamente falando, não é interessante. A minha proposta, então, é começar com patrimônio pessoal. É iniciar os nossos estudos a partir de um ambiente que você conhece. O seu ambiente doméstico, a sua casa, o seu escritório, a sua sala de estar, o seu quarto, o seu banheiro, a sua cozinha, o seu corredor, a sua garagem, enfim. A partir desse ambiente, então, nós temos um contexto, uma configuração perfeita para que nós possamos evoluir no aprendizado da contabilidade. E eu tenho mais condições de apresentar para vocês os 5 fundamentos. E vocês, eu tenho absoluta certeza, vão entender melhor esses 5 fundamentos. Então, nós vamos iniciar pelo patrimônio pessoal, pelo seu patrimônio pessoal, pela sua casa, pelo seu ambiente doméstico. Nós vamos deixar o patrimônio empresarial por uma outra oportunidade. Acredito que já na próxima aula nós possamos, então, dar os primeiros passos no patrimônio empresarial. Por hora, eu vou te apresentar alguns conceitos contábeis a partir do patrimônio pessoal, a fim de que você realmente domine os conceitos fundamentais, os primeiros conceitos fundamentais da contabilidade. Entendendo bens, direitos e obrigações a partir do ambiente doméstico. Preste atenção na próxima tela. Eu apresento a você um living, uma sala de estar. Quem não tem uma sala de estar na sua casa? Creio que todo mundo tenha. E nessa sala de estar existem alguns elementos que nós conhecemos muito bem. Nós temos a TV, nós temos uma mesa de centro, nós temos um tapete, nós temos um sofá, nós temos um quadro, nós temos um lustre lá em cima, no teto, uma luminária. Nós temos um abajur sobre um apoio. Enfim, nós temos vários elementos. E esses elementos, eu vou chamá-los de elementos patrimoniais. Então, doravante, todas as vezes que você chegar na tua sala, na sala da tua casa, e você olhar para tudo aquilo que compõe a tua sala, cada elemento que fizer parte do teu living, você vai chamar de elementos patrimoniais, porque eles estão incorporados à tua sala de estar. Vamos para um outro compartimento. A tua cozinha.
Também aqui tem vários elementos. Você tem um relógio lá na parede, você tem um micro-ondas lá ao fundo, você tem um bebedouro também lá ao fundo, você tem uma mesa, você tem cadeiras, enfim, você tem vários elementos que compõem a tua cozinha, que também nós vamos chamar de elementos patrimoniais. Vamos para um outro compartimento. O teu quarto. No seu quarto, eu pediria que você olhasse depois para o seu quarto e identificasse também alguns elementos. A cama, um enxoval, um quadro, uma escrivaninha, uma cadeira, um criado mudo, um abajur, enfim, travesseiros. Todos esses componentes são também elementos patrimoniais que são incorporados ao teu quarto. E cada um desses elementos patrimoniais, tanto no quarto, quanto na cozinha, quanto na sala, eles de uma certa forma prestam serviço para você. Um serviço, me perdoe o trocadilho, que está a serviço do seu bem-estar, da sua comodidade, do seu conforto, do seu descanso. Então, todos os elementos patrimoniais que existem na tua sala, na tua cozinha, no teu quarto, na tua garagem, no teu banheiro, todos eles estão a serviço de você. É importante que você assimile esse fundamento. Você vai ver que ele vai ser útil futuramente. Então, esses elementos, de alguma forma, desempenham uma função para você. Não é isso que acontece? A TV, por exemplo, lá da tua sala, ela te oferece lazer, ela te oferece informação, ela te oferece conhecimento. Isso acontece com todos os elementos patrimoniais que compõem a tua casa. Se você tem um escritório particular, a mesma coisa. Você deve ter lá uma impressora, deve ter lá um computador, deve ter lá também cadeiras, escrivaninhas, enfim, todos os elementos patrimoniais que fazem parte do seu escritório particular. Então, aprenda a ver o teu ambiente doméstico através desses elementos patrimoniais. Esse é um primeiro fundamento que eu queria que você assimilasse. Todos eles são ou estão a teu serviço, desempenham uma função para você. Nós temos vários elementos patrimoniais, aqui é apenas um arremate. O dinheiro que você tem na tua conta bancária ou na tua carteira é também um elemento patrimonial. O aparelho de som, a tua gravata, o teu sapato, o teu cinto, a tua joia, o teu anel, a tua bicicleta, o teu aparelho de telefone, uma calculadora, enfim, todos esses são elementos patrimoniais. São também elementos patrimoniais. São os mais diversificados possíveis. E isso muda de uma casa para outra. Tem gente que tem automóvel em casa, mas tem gente que não tem. Tem gente que tem uma bicicleta, mas tem outros que não possuem uma bicicleta. Enfim, isso varia de pessoa para pessoa. Mas, em geral, todos os ambientes domésticos, as casas, são dotados ou dotadas de elementos patrimoniais. Então, vem a contabilidade e classifica esses elementos patrimoniais de três formas. Existem elementos patrimoniais que ela chama de bens, existem outros elementos patrimoniais que ela chama de obrigação, e, por fim, tem uma terceira categoria de elementos patrimoniais que ela chama de direitos.
Como é que eu posso entender o conceito de cada um desses elementos patrimoniais? A partir do meu ambiente doméstico. Eu vou mostrar para vocês agora que isso é possível. Por que que alguns elementos patrimoniais são chamados pela contabilidade de bens? Porque ele tem duas características. Primeiro, porque ele pertence a você, e segundo, porque ele está com você. Repito, pertence a você e está com você. Quando eu digo que o bem, que o elemento patrimonial pertence a você, significa que você é dono desse elemento patrimonial, que você é o titular desse elemento patrimonial, que você é o proprietário desse elemento patrimonial. E aqui é muito importante o conceito jurídico. Na verdade, essa conceituação é essencialmente jurídica. Então, é o conceito de proprietário que você, então, vai trazer para dentro do teu ambiente doméstico. Quais são os elementos patrimoniais da tua casa que você é o proprietário? Mas, para que esse elemento patrimonial possa ser caracterizado como um bem, ele precisa reunir uma outra característica. Esse elemento patrimonial tem que estar com você. E esse estar com você é sinônimo de também um outro conceito jurídico, chamado posse. Então, posse significa algo que fisicamente está com você. Não necessariamente te pertence, mas está com você. Você, por exemplo, pode estar na posse de um veículo, mas esse veículo pode não te pertencer. Você pode não ser dono desse veículo, ou esse veículo pode pertencer a terceiros. Então, na verdade, são dois conceitos distintos, mas que se complementam para caracterizar, para conceituar o elemento patrimonial bem. E qual é a dica que eu dou para que você possa identificar, dentre os elementos patrimoniais que você tem na sua casa, quais aqueles que devem ser classificados como bens? Isso aqui. Tem uma palavra mágica aí. Esse elemento patrimonial tem que já estar pago. É isso mesmo, né? Quando você compra um elemento patrimonial, você então compra à vista ou compra a prazo. Se você compra à vista, é instantâneo. Ele vai entrar no teu patrimônio como um bem. Por quê? Porque ele já reúne, no momento do pagamento, as duas características. Você assume a titularidade desse elemento patrimonial e você tem a posse dele. É isso. Então, é muito fácil. Então, dentro da tua casa, você tem vários elementos patrimoniais que provavelmente possuem essas duas características. São elementos patrimoniais já pagos e que estão com você. Você está usufruindo desse elemento patrimonial. Esse elemento patrimonial está prestando um serviço para você. Então, guardem esse primeiro fundamento. Na cozinha não é diferente. Existem também alguns elementos patrimoniais que você já pagou. Um exemplo, a mesa onde você realiza a sua janta, ou o seu almoço, ou o seu café da manhã, o relógio que está na parede, o sugador lá, né? Então, todos esses elementos patrimoniais podem ser classificados como bens, porque já foram pagos, já foram quitados e estão com você.
A mesma coisa no seu quarto. Alguns elementos patrimoniais, ou todos eles, podem já ter sido pagos. Eu estou dando um exemplo aí, por exemplo, o enxoval da cama, ou a própria cama, ou o colchão, já foram pagos. Então, a contabilidade chama esses elementos patrimoniais de bens. Entendido esse fundamento, nós passamos a um segundo fundamento. Quais são os elementos patrimoniais que a contabilidade classifica como obrigação? São elementos patrimoniais que também estão com você, ou seja, você tem a posse, todavia você não é titular. Não pertence a você. E existe isso? Existe. São os elementos patrimoniais não pagos ou pendentes de pagamento. A contabilidade chama esses elementos patrimoniais de obrigações. Então, na tela, nós temos aí o sofá que não foi pago e a cadeira que também não foi paga. Esse sofá e essa cadeira são para a contabilidade obrigações. É isso que a contabilidade chama de obrigações. Então, todas as vezes que você comprar algo a prazo, para pagar depois, quando esse algo chegar na tua casa, isso não é um bem, isso é uma obrigação. Aparentemente, ele possui a forma de bem, mas para a contabilidade, isso se chama de obrigação. Começam a enxergar o mundo pelos olhos da contabilidade, pelas lentes da contabilidade, que você vai começar a ver algumas coisas diferentes do que usualmente você vê, você enxerga. É o caso aqui. Então, quem chega na tua sala vai achar que tudo aquilo são bens. Todavia, isso para a contabilidade é apenas uma aparência. Para a contabilidade, ela vai colocar alguns elementos patrimoniais de um lado e nominá-los de bens, os pagos, e outros elementos patrimoniais ela vai colocar para o outro lado e nominá-los de obrigações porque não foram pagos. Então fica fácil, né? Você identificar bens e obrigações no teu ambiente doméstico. Isso acontece na tua cozinha também. Eu tenho 2 elementos aí que não foram pagos. E isso acontece também no teu quarto, que eu tenho aí o quadro que não foi pago. Então eu tenho, em cada um desses ambientes domésticos, elementos patrimoniais pagos misturados com elementos patrimoniais não pagos. Bens misturados com obrigações. Os dois compondo o teu patrimônio pessoal. Você pode percorrer, então, também outros compartimentos da tua casa, o teu escritório particular, o corredor, se você tiver corredor na tua casa, logicamente, o sótão da tua casa, a garagem, enfim, o banheiro, qualquer ambiente da tua casa, você vai encontrar essa configuração. Se algum elemento patrimonial não foi pago, significa que você tem uma obrigação. Agora, esse não ser pago tem 2 situações. Não foi pago porque vai ser pago em parcela única, ou não foi pago porque está sendo pago. Esse fundamento é muito importante também. Por quê? Se você comprou um elemento patrimonial para a tua casa e ainda não pagou e vai pagar em parcela única daqui a 30 dias, 40 dias, 60 dias, 100% desse elemento patrimonial é a obrigação. Porque você tem a posse, você já está usando esse elemento patrimonial, mas ainda não é titular desse elemento.
Somente depois de 30, 40, 60 dias é que você, então, quando quitar a obrigação, se torna titular. Por outro lado, é possível que você tenha comprado esse elemento patrimonial a prazo. Digamos que você tenha comprado em 3 vezes, em 3 parcelas. E você já quitou a primeira parcela. Mas esse elemento patrimonial já está contigo na tua casa. Você já está usufruindo dos benefícios desse elemento patrimonial. Você já quitou uma parcela. Faltam 2 parcelas para serem pagas. Então, eu tenho reunido nesse elemento patrimonial as 2 características. 1/3 desse elemento patrimonial é um bem. Por quê? Em relação a esse terço, você já é titular e está na sua posse. Não esqueçam do conceito de bem. Os outros 2/3, contudo, você não é titular, mas está na tua posse. Então, os outros 2/3 correspondem a uma obrigação. Então, esse elemento patrimonial, ele se apresenta ora como um bem e ora como uma obrigação. Ele é um elemento patrimonial que eu chamo de elemento patrimonial híbrido, porque ele reúne as 2 características. A composição dele é heterogênea e não homogênea. Na medida em que você for pagando as suas obrigações, tomando como exemplo essa mesma situação que eu citei ainda há pouco, quando você paga, então, a segunda parcela, 2/3 desse elemento patrimonial se torna um bem, enquanto ainda resta 1/3 como obrigação. Quando você quita a última parcela, aí sim, esse elemento patrimonial se torna 100% um bem. Ele pode ser classificado 100% como um bem. Então, na verdade, quando você compra a prazo, esse elemento patrimonial que começa com a natureza de obrigação, ele tende a evoluir e se transformar num bem. Ele sai de uma categoria e passa a ser classificado noutra categoria. Olha que coisa interessante. E é isso que a contabilidade chama de variação patrimonial, que nós vamos ver oportunamente mais para frente. Variação patrimonial. Tá? Um exercício simples que eu vou pedir para que vocês façam, depois dessa aula, é fazer 2 relações. Na primeira relação, você vai colocar alguns elementos patrimoniais já pagos que existem na tua casa. E coloquem também o respectivo valor desse elemento patrimonial. A mesma coisa você vai fazer com os elementos patrimoniais não pagos. Você vai colocá-los numa relação e registrar o respectivo valor. Some os valores dos elementos patrimoniais pagos e os valores dos elementos patrimoniais não pagos. Aí você vai ter 2 relações. É um exercício bem simples e a partir dele você vai, então, começar a enxergar o teu ambiente doméstico de maneira diferente. Você vai conseguir diferenciar um conjunto de elementos de outro conjunto de elementos. É bem interessante isso. Então, na tua casa, existe um conjunto de elementos patrimoniais que estão todos misturados, como mostra aí a figura. Bens e obrigações. Os elementos já pagos estão em azul e os elementos não pagos estão em vermelho. E cada elemento possui um valor definido. Para facilitar as coisas, eu coloquei o mesmo valor para todos eles. Você tem, então, aí um total de 10 elementos patrimoniais, cada um deles tendo 10 unidades monetárias de valor. Então, eu tenho um total de quanto?
eu tenho um total de 100 unidades monetárias. Esse total é que a contabilidade chama de patrimônio bruto. Então, na verdade, quando a contabilidade criou esse conceito de patrimônio bruto, ela somou tanto o valor dos elementos já pagos, quanto o valor dos elementos não pagos, e juntou tudo numa cesta só. Isso se chama patrimônio bruto. É isso, é por isso que ele é chamado de bruto, o total, né? Ele remete a isso. Eu vou introduzir agora um conceito da matemática que vai nos ajudar a entender por que a contabilidade apresenta o balanço patrimonial da forma que apresenta. Esse conceito é relacionado à teoria dos conjuntos. Então, a gente aprende lá no nível fundamental que existem 3 conceitos na teoria dos conjuntos: o domínio, a imagem e o contradomínio. Você tem o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio. O conjunto A é de onde partem as flechas e o conjunto B é onde chegam essas flechas, que é o contradomínio. Mas veja que alguns elementos do conjunto A estão representados no conjunto B de forma destacada. O número 1, o número 2 e o número 4. A representação no contradomínio desses elementos, de maneira destacada, é chamada de imagem. É como se fosse um espelho desses elementos. Ele quer significar que os elementos 1, 2 e 4 do conjunto B está também no conjunto A, por isso que é uma imagem, uma representação fiel. Guardem esse conceito. Vamos aplicá-lo à contabilidade agora. Olha só que coisa interessante. Do lado esquerdo, eu tenho meu patrimônio pessoal todo misturado. Bens se misturam com obrigações. Elementos pagos se misturam com elementos não pagos. A contabilidade, ela presta um serviço importantíssimo para a comunidade em geral, que é esclarecer, que é informar. E é exatamente isso que ela faz. Veja, o teu patrimônio pessoal bruto equivale ao conjunto domínio, de onde saem as flechas, enquanto que do outro lado lá, você tem o contradomínio, melhor dizendo, uma parte do contradomínio chamado imagem. É o local onde chegam as flechas. E nesse conjunto imagem, eu vou colocar apenas os elementos patrimoniais não pagos, as obrigações. Essas obrigações vão representar as mesmas obrigações que se encontram no patrimônio pessoal. Por isso é uma imagem, é uma representação fiel. É uma dupla representação. Então, essas obrigações estão tanto no patrimônio pessoal quanto na imagem, nesse outro conjunto aí, no contradomínio. O total desses elementos patrimoniais corresponde a 50 unidades monetárias. Veja que esse valor corresponde à metade do patrimônio bruto. Prosseguindo. Na parte inferior do contradomínio, então a contabilidade coloca os elementos patrimoniais já pagos, os que estão em azul, que representam aí no total 50 unidades monetárias, que somado aos outros 50 de elementos não pagos, equivale ao patrimônio bruto.
Então, eu posso dizer que o conjunto domínio é igual ao conjunto contra-domínio. Eu posso dizer que o patrimônio bruto é igual à soma das obrigações mais os elementos já pagos, que eu vou chamar de patrimônio líquido. Olha só o quarto fundamento: patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido ele é formado apenas pelos elementos já pagos, os que estão em azul aí. Ele é uma imagem, ele acaba sendo uma imagem desse elemento, desses elementos patrimoniais. Então, essa é a função da contabilidade, gente. É tornar mais clara o contexto patrimonial. Nesse caso, fica mais fácil nós, então, visualizarmos quais são os elementos patrimoniais já pagos e quais são os elementos patrimoniais não pagos. E mais do que isso, saber qual o valor de cada um desses subconjuntos. Então, é por isso que a contabilidade faz uma dupla representação. De um lado, o patrimônio bruto, de outro lado, as obrigações e o patrimônio líquido. Peguem o patrimônio bruto, 100, subtraiam do patrimônio das obrigações, 50, e você tem o patrimônio líquido. Aqui está a equação fundamental da contabilidade. Domínio menos imagem igual ao restante do contradomínio. Vou repetir, tá? Domínio menos imagem, o que resta, o valor remanescente, é o restante do contradomínio. Olha só. Então, na verdade, se eu for aplicar essa mesma regra, trazer essa configuração contábil para a teoria dos conjuntos, o patrimônio líquido corresponde a essa parte inferior aí, o 7 e o 9. Então, o que é que a contabilidade faz? Ela divide o contradomínio em duas partes. De um lado, ela coloca na parte superior as imagens, e de outro lado, o patrimônio líquido. Chama as imagens de obrigações e chama as outras imagens de patrimônio líquido. Eu tenho, de um lado, o ativo, que corresponde ao patrimônio bruto, e de outro lado, ao passivo, que corresponde à soma das obrigações mais o patrimônio líquido. Ou ativo, que é o patrimônio bruto, menos as obrigações, o que sobra é o 7 e o 9, que é o patrimônio líquido. Muito fácil. Então, um balanço patrimonial, para quem já viu, ele se apresenta dessa forma. São duas colunas. Exatamente o que eu mostrei há pouco para você. Primeira coluna, a do ativo, a segunda coluna do passivo. Na primeira coluna, está tudo misturado. É como se eu tivesse elementos pagos misturados com elementos não pagos. Na outra coluna, eu tenho essa mesma realidade, só que de forma separada. Eu coloco no pavimento superior os elementos não pagos, e eu chamo isso de passivo circulante e passivo não circulante. E na parte inferior eu deixo apenas os elementos já pagos. Eu chamo isso de patrimônio líquido. A soma do ativo não tem como ser diferente da soma do passivo, gente, já que o passivo é uma imagem fiel do ativo. Para fins de apresentação numérica, isso ajuda muito. Por quê? Imagine que você entre, por exemplo, numa fábrica da Coca-Cola. Você vai se deparar com vários elementos patrimoniais. Cada elemento patrimonial possui um valor definido. Está tudo misturado. Nesse caso aí, eu estou apresentando o balanço da Comercial de Alimentos S.A., em que, nesse balanço, há um total de ativos de 276 mil unidades monetárias.
uma parte é ativo circulante, outra parte é ativo não circulante, mas eu não sei quem é quem aqui. Quais são os elementos patrimoniais pagos? Quais são os elementos patrimoniais não pagos? Então está tudo misturado. Do outro lado, eu tenho o passivo. Nesse passivo, eu tenho dois compartimentos: o passivo circulante e o passivo não circulante. O passivo circulante apresenta aí 156 mil unidades monetárias. No passivo não circulante, eu não tenho nenhum valor classificado nele. Então, a imagem que corresponde ao passivo circulante mais o passivo não circulante soma 156 mil unidades monetárias. O que isso significa? Que dos 276 mil de patrimônio bruto, 156 mil ainda não foram pagos. São as obrigações. E o restante? 120 mil são os elementos patrimoniais já pagos. É a diferença. É a parte inferior do contradomínio. Então, quando você enxergar um balanço a partir de agora, enxergue a partir dessa perspectiva. Patrimônio bruto, obrigações, patrimônio líquido. Ativo, 276, menos obrigações, 156, igual a patrimônio líquido, 276. Usando a teoria dos conjuntos, domínio menos imagem igual ao que sobra do contradomínio. É a mesma relação. Guardem isso com vocês. Se não entendeu, eu vou fazer uma outra ilustração, vou apresentar de outra forma. Um contra-cheque. Um contra-cheque. Teoria dos conjuntos aqui. Você tem aí um valor bruto que soma 569,76 centavos. Você tem aí o valor dos descontos que soma R$ 90,05. Você tem aí INSS, faltas em dias, desconto de vale transporte. E você tem um valor líquido a receber de R$ 479,71. O valor bruto equivale ao domínio. O valor líquido equivale ao patrimônio líquido. E os descontos equivalem à imagem. Está aqui a equação contábil, gente. Ativo, 569,76, menos passivo, 90,05, igual a patrimônio líquido, 479,71. Então, na verdade, a teoria dos conjuntos, ela é aplicável em várias situações no nosso dia a dia, só que a gente não percebe isso. Eu estou apresentando duas situações em que a teoria dos conjuntos se aplica na prática, na contabilidade e nas finanças. Então, por meio dela, nós podemos entender de forma clara qual o conceito de patrimônio bruto, patrimônio líquido e qual a finalidade do balanço patrimonial ao ser representado pela contabilidade da forma que ele é representado. Então, a contabilidade ela arruma as coisas. É como se tivesse algo caótico e ela vai, então, classificar. Ela, na verdade, é um classificador de elementos patrimoniais, para que eles se tornem inteligíveis por quem os vê. Essa é a função principal da contabilidade. É aí que nasce, então, o método das partidas dobradas, gente. A todo débito corresponde um crédito de igual valor e vice-versa. Conceito de débito e crédito nós vamos ver numa próxima oportunidade. Mas, por hora, eu quero deixar vocês com esse fundamento
mais um fundamento da contabilidade, método das partidas dobradas. Significa que os registros têm que ocorrer de forma dupla, dobrada, duplicada. Quem criou isso foi um frade franciscano, em torno do final do primeiro milênio, início do segundo milênio, chamado Luca Pacioli, um franciscano italiano, que então fez essa sacada. Até então, existia apenas o registro simples, o método das partidas simples. O que isso significa? Pelas partidas simples, é como se houvesse apenas o registro do patrimônio bruto. Então, eu teria apenas um registro. Eu não teria um segundo registro. Então, pelo método das partidas dobradas, eu completo os registros e também, ao mesmo tempo, contribuo para que a contabilidade arrume melhor essa casa, esse ambiente doméstico. Tá? Então, fiquem com essas informações. Mas falta ainda um último conceito em contabilidade, que é o direito. O que é o direito? Qual é a característica do elemento patrimonial chamado direito? Direito é uma variação dos bens. Como assim? São os elementos patrimoniais que já te pertencem, ou seja, ele reúne uma característica dos bens, mas não está com você, não está na sua posse, está na posse de terceiros. Isso é um direito para a contabilidade. Como é que eu posso entender isso no meu ambiente doméstico? Relativamente simples. Imagine, então, que você tem o teu automóvel, e esse automóvel está contigo, e esse automóvel está pago. Então, eu posso dizer que o teu automóvel é um elemento patrimonial classificado como um bem. Mas digamos que você empreste o teu automóvel durante 2, 3 dias para um amigo teu, que precisa muito se locomover, está com uma urgência. Então, fisicamente, esse automóvel vai deixar de estar com você e vai passar a estar com o teu amigo durante esse período. Então, na verdade, esse elemento patrimonial não vai deixar de ser registrado no teu patrimônio pessoal, só pelo fato de ele não estar mais fisicamente contigo. Ele vai continuar sendo registrado, só que ele vai ser registrado com outro nome, ele vai ser batizado com outro nome. Não mais vai ser um bem, vai ser um direito. Então, vai ficar apenas o vazio dele lá na tua garagem. Ele vai estar aparentemente lá. Na verdade, ele vai estar realmente lá. Aparentemente, ele não vai estar lá. Mas, de fato, ele vai continuar compondo o teu patrimônio pessoal. E como é que a contabilidade representa isso? Eu recorri a essa forma: figuras geométricas com limites tracejados e vazios. Então, eu tenho elementos patrimoniais concretos, que estão em azuis e em vermelho, e elementos patrimoniais abstratos, que estão aí representados por essas duas figuras geométricas. São os direitos. Só que os direitos pertencem a mim. Se pertence a mim, ele deve compor meu patrimônio pessoal e, por isso, deve ser somado às obrigações e aos bens. Com a soma, eu tenho, então, 120 unidades monetárias aí. Aparentemente, eu tenho apenas bens, mas uns bens já foram pagos, e de fato são bens, e outros bens precisam ser pagos, são elementos patrimoniais que precisam ser pagos, que são as obrigações. Tá? Então, mas o total deles soma 120. E do lado aí do passivo, onde é que eu vou representar esses direitos? Fácil.
como ele me pertence, apenas momentaneamente está na posse de terceiros, ele vai compor os elementos patrimoniais que integram o patrimônio líquido. Então, eles vão ser colocados na parte inferior aí do meu contradomínio, recorrendo à teoria dos conjuntos. Então, o meu patrimônio líquido, além dos 50 que eu já tinha, eu vou somar mais 20 e vai a 70. Com mais 50 de obrigações, eu bato 120, que corresponde ao patrimônio bruto. Bem simples, bem tranquilo, tá? Então, fiquem com essa informação. De tudo aquilo que eu disse até aqui, eu tenho um problema a propor a você. O problema é esse aí. Fulano comprou um apartamento a prazo. Quando o apartamento lhe foi entregue, ele imediatamente alugou o apartamento para Beltrano. Dúvida: no patrimônio pessoal de fulano, o apartamento será classificado como um direito ou como uma obrigação? Bem, nesse caso, veja que o apartamento, ele ingressou no patrimônio pessoal de fulano, mas ele tem um componente aí que o classifica como uma obrigação. Por quê? Porque ele foi comprado a prazo, ele não foi comprado à vista. Então, na verdade, esse apartamento é classificado como uma obrigação no patrimônio pessoal de fulano. Por que ele não é classificado como um direito? Porque em relação ao direito, que ele preenche aí um dos requisitos, uma vez que fisicamente o apartamento já não está mais com ele já não está mais usufruindo desse apartamento, ele não tem o segundo requisito, que é a titularidade. Então, na verdade, ser ou não titular é um dado fundamental para você dizer se é um direito ou um bem de um lado, ou se é uma obrigação. Se você não for titular, certamente esse elemento patrimonial é uma obrigação. Se você for titular, com certeza, esse elemento patrimonial ou é um direito ou é um bem. Então, no caso específico aí, nós resolvemos esse problema da seguinte forma: com certeza, esse apartamento é uma obrigação. Só que tem um porém. Apartamentos são elementos patrimoniais caros e provavelmente fulano pagou de forma parcelada. E muito provavelmente ele pagou parte já dessas prestações, justamente com o aluguel que ele cobra de Beltrano. Então muita gente faz isso, né? Ele pega o bem, aluga e com o dinheiro do aluguel ele então reverte para as parcelas. Isso é muito comum. Então, ele já pagou algumas parcelas. Entra aqui a figura do elemento patrimonial híbrido, que eu falei lá atrás para você. Elemento patrimonial híbrido. Então, no patrimônio pessoal de fulano, eu tenho um apartamento que, em relação às parcelas já pagas, podem e devem ser considerados como bens. Já em relação às parcelas não pagas, podem e devem ser considerados como obrigações. Então, na verdade, esse apartamento ele reúne as duas características, tanto de bens quanto de obrigação. Na solução que eu dei, é como se esse apartamento não tivesse nenhuma prestação paga. Então, 100% dele ainda está em débito. Tá? Então, não houve nenhum pagamento por parte de fulano junto aí à construtora. Esse apartamento está 100% endividado. Né? Ele representa 100% uma dívida. Nesse caso, é uma obrigação. Para finalizar, eu vou sintetizar com 4 pontos, para fechar então a nossa aula de hoje. Primeiro ponto: o patrimônio pessoal se compõe de elementos patrimoniais. Então,
conforme eu tenho dito até aqui, quando você olhar para dentro da tua casa, tudo aquilo que você vê dentro dela, por mínimo que seja, inclusive os seus acessórios pessoais, a sua roupa, os seus acessórios, às vezes é um anel, um relógio, tudo isso tem um nome, é um elemento patrimonial. Então, na verdade, o teu patrimônio pessoal, ele é recheado de elementos patrimoniais. Tá? Segundo fundamento, os elementos patrimoniais podem assumir 3 modalidades: bens, direitos e obrigações. Se esse elemento patrimonial você tem a titularidade, ou é um bem ou é um direito. Se esse elemento patrimonial que você tem a titularidade está com você, fisicamente com você, ele vai ser classificado como um bem. Se esse elemento patrimonial não está fisicamente com você, está temporariamente com terceiros, isso é um direito. Lembrei de um detalhe agora. Quando você vai numa loja e você compra um determinado elemento patrimonial, vamos dizer assim, uma televisão, um computador, um jogo de sofá, muitas vezes você não leva esse elemento patrimonial para casa imediatamente. Você pede, então, para a loja entregá-lo na sua casa. Mas você já pagou por esse elemento patrimonial. Admitamos que você tenha pago à vista. Então, você já é dono desse elemento patrimonial. Então, a contabilidade representaria esse elemento patrimonial que ainda está na loja como fazendo parte do teu patrimônio pessoal, mas como um direito. Por quê? Porque você é titular desse elemento patrimonial, mas você não tem fisicamente ainda ele contigo. Ele vai ser entregue futuramente para você. Então, na verdade, esse elemento patrimonial vai ser representado no teu patrimônio pessoal como um direito, no valor correspondente a ele. Muito bem. Quando, então, a loja entrega esse elemento patrimonial para você, a contabilidade, então, muda essa classificação, faz uma reclassificação e transforma esse elemento patrimonial que antes estava classificado como direito num bem. Ele passa a ser um bem. Por quê? Porque no momento que você recebe esse elemento patrimonial na sua casa, você reúne a segunda característica dos bens, que é ser possuidor, ter a posse física, estar em contato direto com ele. Então, ele deixa de ser um direito e passa a ser um bem. Em relação às obrigações, não. Você não é titular dessas obrigações, desse elemento patrimonial, você não é dono dele. Então, esses elementos patrimoniais assumem a forma, a natureza de uma obrigação. O terceiro fundamento. Os bens e os direitos correspondem aos elementos patrimoniais já pagos, enquanto as obrigações representam elementos patrimoniais pendentes de pagamento. Nesse pendente de pagamento é importante ter em conta os elementos patrimoniais híbridos, ou seja, aqueles elementos patrimoniais que você já começou a pagar, que reúne, então, características nele, na sua substância, de bens e de obrigações. A última observação: no patrimônio pessoal, os bens, direitos e obrigações formam o patrimônio pessoal bruto. O que isso significa? É que você soma, independentemente de o elemento patrimonial te pertencer ou não, você soma os seus valores como um todo e chega a um valor total. Esse valor total é chamado de patrimônio pessoal bruto. Enquanto que o patrimônio pessoal líquido, eu tomo o patrimônio pessoal bruto e extraio dele, retiro dele o valor dos elementos patrimoniais não pagos, ou seja, das obrigações. Então, o teu patrimônio pessoal líquido é calculado dessa forma. Pega o patrimônio bruto, retira os elementos patrimoniais não pagos, ou seja, as obrigações, e você obtém o patrimônio pessoal líquido. Uma brincadeira. Como é que está o teu patrimônio pessoal líquido hoje? Será que ele está no azul ou no vermelho? Não precisa me responder, é só para pensar, tá?
Com isso, eu encerro a aula por hora, né? Nós vamos nos ver numa outra oportunidade. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você e que tenham caído várias fichas. Espero também que, a partir dessa aula, você comece a enxergar a contabilidade de forma diferente, com uma lógica. Nós vamos aproveitar esses fundamentos que eu passei há pouco para vocês e já na próxima aula aplicá-los. E isso vai ser uma constante. A cada aula, uma descoberta, ou várias descobertas que vão se entrelaçar para então formar um todo harmônico para que você definitivamente domine a mecânica contábil. Dissolva as suas travas na contabilidade e comece a enxergar a contabilidade como algo inteligível, algo compreensível, acima de tudo, fácil de lidar. É essa a minha proposta para você, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço.